bem-vindos à nossa terceira aula, né, da disciplina de instrumentação do ensino da matemática 2. Bom, na aula de hoje, a gente vai trabalhar e discutir um pouco sobre a BNCC, né? Então, o objetivo da aula é que a gente discuta como a BNCC fundamenta o ensino da matemática no ensino fundamental nos anos finais, né? Que é o território aqui, base dessa disciplina. Então, a BNCC, dia 22 de dezembro de 2017, né, foi publicada uma resolução da CNE, né, que instituiu e orientou a implementação, né, da Base Nacional Comum Curricular. Que até então, nós só tínhamos o PCN como base, né, para o currículo, né? Então, a ser respeitado obrigatoriamente, né, ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Então, a BNCC, ela orienta a formulação do currículo para as 3 etapas da educação básica, tanto o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então, a Base Comum Nacional Curricular, né? A BNCC, ela surgiu a partir da necessidade, né, de se firmar um documento normativo, né, que estabelecesse as diretrizes de ensino, né, para toda a educação brasileira, né, através de aprendizagens essenciais, em que todos os alunos devem desenvolver, né, ao longo de todo o estudo durante a educação básica, né? Assim, para além de garantir o acesso e permanência da escola, a necessidade que os sistemas, as redes, as escolas garantam um patamar comum, né, de aprendizagem de todos os estudantes, ou seja, todas as escolas brasileiras foram padronizadas, né, devem seguir, né, as orientações da BNCC para compor, para construir o seu currículo, tá? E aí, o que que é essa base, né? O que que é essa base nacional comum curricular? Vou botar um laser aqui. Então, ó, a BNCC, né, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, ele traz tudo que o aluno, a formação do currículo, o que deve ser ensinado, né, e quando deve ser ensinado, ou seja, né, em que ano deve ser ensinado, né, a todas essas modalidades. E aí, ao longo da educação básica, né, as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a BNCC, ela traz em seu documento, né, que vai ficar na plataforma, vai ter o material para vocês, né, vai ter lá para vocês darem uma lida, é interessante, né? Ela definiu as competências gerais para todas as áreas, né? Para todos os componentes curriculares e as áreas de ensino, tá? E aí, o que seria essa competência, né? Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, essas competências, né, elas são características que podem ser desenvolvidas, né, por meio de treinamento ou experiências. Ou seja, o que são as competências? É o que deve ser aprendido, né? Já as habilidades, elas são qualidades, né, que os discentes têm para fazer alguma coisa. Então, eles têm a BNCC traz as competências, né, que é aquilo que deve ser aprendido, e tem as habilidades, né, que é o que o aluno deve adquirir durante, né, o aprendizado de determinado conteúdo.
Aí aqui eu trouxe, ó, tá aqui as competências, né? Que a BNCC traz. Aqui são as competências específicas de matemática, então são 8 competências. Depois eu peço que vocês deem uma lida, né? Com calma, observando tudo que é dito, né? E aí, em articulação, né? Com as competências gerais da educação básica, a área de matemática e, por consequência, o componente curricular de matemática, né, que a gente viu na aula passada, que a matemática ela é uma área e também o próprio componente curricular, né, ela é a área de conhecimento e o próprio componente curricular, devem garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas, tais quais reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, né? É uma ciência viva, então mostrar para eles que a matemática, ela está em todas as partes, né? Ela vem construindo a sua própria história e ela está em todos os ambientes, em todos os momentos, né? Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo, né? A formação aqui do cidadão e mostrar para o aluno que ele é capaz, não é porque ele tem alguma dificuldade de matemática, que ele pode se intitular mais ou menos inteligente do que outro, esse raciocínio lógico, ele deve ser desenvolvido, ele pode ser desenvolvido e fazer com que o espírito ali de investigação, a capacidade de produzir argumentos, ela vai se firmando e vai se construindo, né, em cada um. Compreender as relações entre os conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, né, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas de conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Então, a matemática, ela pode ser, ela é estudada tanto na própria matemática, né, como também ela pode vir a ser usada, né, e ela é usada em outras áreas de conhecimento. E aí o aluno, ele precisa se sentir seguro para que no momento em que ele se depare com alguma situação, ele possa, a partir dali, agir, né, e buscar soluções. Bom, e aqui tem as outras competências. E aí, o ensino fundamental, né, a área em específico, né, a área da matemática, né, o ensino fundamental deve ter o compromisso de desenvolver o quê? O letramento matemático. Isso a gente viu lá na aula passada, né? Então, o que é esse letramento matemático? É o aluno ele conseguir olhar para a matemática, enxergar a matemática, suas capacidades, como desenvolver, né? Ele aprender a desenvolver o conhecimento matemático, olhar para algo e saber enxergar e entender, né? Definido como as competências e habilidades, né? Esse letramento matemático, né? De raciocinar, representar, comunicar, argumentar matematicamente, né, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em vários contextos, como eu falei anteriormente, não só no contexto matemático, mas aonde ela surgir, aonde ele a enxergar, né? E também o letramento matemático, ele assegura os alunos reconhecer os conhecimentos matemáticos, né? Que são fundamentados para a compreensão e atuação no mundo, e perceber o caráter, né? O caráter de jogo intelectual da matemática, o aspecto como ela favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, desenvolvimento crítico, a segurança, né? Então, tudo isso é uma busca, é o que deve ser instigado ao aluno para que ele ganhe confiança e veja a matemática, as qualidades e todos os benefícios, né, do aprendizado matemático, que isso seja algo prazeroso, não seja algo maçante, a matemática é chata, a matemática é difícil, eu não consigo, né? Então, tudo isso deve ser observado. E aí, o conhecimento matemático, que é necessário para todos os alunos da educação básica, né? Seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea,
seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes e de suas responsabilidades sociais. E aí, no ensino fundamental, né, essa área, por meio da articulação de seus diversos campos, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real real a representações, tabelas, figuras e esquemas, ou seja, o aluno ele precisa aprender a olhar, né, as representações, as situações reais trazidas, né, para a sala de aula e saber representar aquilo por meio de tabelas, por meio de figuras, por meio de esquemas, ele saber tanto construir como ele saber interpretar, né? E associe essas representações a uma atividade matemática, né? Conceitos e propriedades. E às vezes ele tem que saber olhar, enxergar, né, a representação dessas situações, né, dessas observações empíricas, e além dele olhar a situação e saber representá-la, saber também os conceitos por trás daquilo e todas as propriedades envolventes, né, fazendo ali induções e conjecturas, né. Assim, espero que eles desenvolvam, né, ali uma capacidade, né, de identificar oportunidades de utilização da matemática na resolução de problemas, aplicando conceitos, procedimentos em quaisquer áreas, outras áreas em que ela esteja ali incluída, né, que ela esteja ali sendo envolvida. E aí a gente tem aí as estruturas dos conteúdos, né? Lá nas aulas passadas a gente viu que o PCN, ele traz a estrutura dos conteúdos dividida ali por ramos, né? Como se fossem ali o que ele chama de eixos articuladores. A gente ainda vai ver isso com mais detalhes nas próximas aulas. Então, os PCNs, eles trazem os eixos articuladores, né? E a BNCC, né, na sua reestruturação, foi depois dos PCNs, né, ela já traz isso como unidades temáticas. Então, vamos ver aqui um pouquinho quais são as diferenças, né? Então, o PCN, ele traz o eixo articulador, números e operações. Já a BNCC, ela chama isso de unidades temáticas, que é números, né? Que ali estão envolvidos ali as operações também, né? E a álgebra, né? Um outro eixo articulador trazido pelo PCN é o espaço e forma. Já a BNCC já traz aqui, ó, separadamente a álgebra, né? Grandezas e medidas. A unidade temática, a BNCC traz, que seria o que abordaria nessa parte do espaço e forma, seria a BNCC traz como unidade temática chamada de geometria, tá? Ela tem também unidade temática com o mesmo nome dado no PCN, né? Grandezas e medidas. E aí o tratamento da informação, né? É aquilo que a BNCC traz como probabilidade e estatística. Então, ela separou, né? No PCN nós tínhamos aí quatro eixos articuladores, a BNCC traz aí 5 unidades temáticas, né? Elas têm basicamente algumas coisas, houveram aí algumas mudanças, depois eu aconselho que vocês também leiam os dois documentos e façam essas comparações, né? Para ver o que foi abordado, o que não foi, se foi retirado algo ou não. E aí a leitura, né, dos objetos de conhecimento e das habilidades essenciais de cada ano, né, nas 5 unidades temáticas, permite uma visão das possíveis articulações entre as habilidades indicadas para as diferentes temáticas, né? Entretanto, recomenda-se que se faça também uma leitura vertical de cada unidade temática, do sexto ao nono ano, com a finalidade de identificar como foi estabelecida a progressão das habilidades. Então, quando você abre a BNCC, né, que você vai colocar lá, matemática dos anos finais, ela vai trazer as competências e as habilidades, né, do sexto ao nono ano.
E aí é indicado, o próprio documento indica que você faça uma leitura vertical de cada unidade temática, né? Do sexto ao nono ano, por exemplo, vou olhar números, né? Vou olhar números no sexto ano, vou olhar números no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano, com a finalidade de você indicar como foi estabelecida a progressão das habilidades, né? Como as habilidades ali, elas estão progredindo. Depois você olha separadamente somente álgebra em todos os anos, faz uma leitura vertical, né? Das habilidades para ver como elas vão progredindo de um ano para outro. E aí cumpre também considerar que, para a aprendizagem de certo conceito ou procedimento, é fundamental haver um contexto significativo para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do conhecimento e da própria história da matemática, né? Às vezes, nem sempre a gente é necessário trazer, claro que é importante, né? Situações reais, né? Mas também existem coisas que é importante trazer de forma hipotética, né? Situações ali criadas, por mais que o aluno não vá ter uma experiência real com aquilo. Por exemplo, sei lá, o lançamento de um foguete, né? A função ali que define o lançamento de um foguete, de um míssil. O aluno não vai ter esse contato, né? Mas é preciso trazer situações como essa para que se façam alguns estudos e se possa ali ativar algumas outras habilidades. Dando continuidade, é assim que a BNCC traz a estrutura, né, do ensino fundamental, né? Então, a gente tem aí. Tá aqui, ó, áreas do conhecimento, né? Aí, em seguida, vem competências específicas de cada área, né? Aqui nessas competências específicas de cada área, né? Cada área do conhecimento estabelece competências específicas. Aqui, ó, cada área do conhecimento estabelece competências específicas, né? De área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos 9 anos, né? O desenvolvimento dessas competências específicas. E essas competências explicitam como as 10 competências gerais se expressam, né? Aquela que eu mostrei no início da aula. E aí a gente tem os componentes curriculares, né? De cada competência específica, e depois a gente tem as competências específicas dos componentes curriculares, né? Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, por exemplo, a língua portuguesa, né? As linguagens e as ciências humanas também são definidas ali as competências específicas do componente, né? Que seria a língua portuguesa, por exemplo, linguagem seria a língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, das ciências humanas, né? Geografia e história, a ser desenvolvida pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização. Aí a gente tem, como no ensino fundamental, né? Dividido ali entre anos iniciais e anos finais, né? E aí, dentro dos anos iniciais e anos finais, a gente tem ali as unidades temáticas, que foram as 5 que a gente viu agora anteriormente. Para cada unidade temática, a gente tem objetos do conhecimento e a gente tem, para cada objeto do conhecimento, a gente tem as habilidades que devem ser desenvolvidas, né? Que aí aqui são as competências, né? Que possibilitam essa articulação horizontal aqui entre áreas, né? Certo? E aí, cada habilidade, né? Essas habilidades decorridas, estabelecidas pela ABNCC, elas têm um código, tá? Elas têm um código. Deixa eu ver se eu passo aqui só para mostrar. Mais à frente eu vou mostrar para vocês que elas têm um código. Como que esse código ele deve ser lido, né? Ele deve ser lido da seguinte forma. Aqui, essas duas primeiras letras, ele vai trazer a etapa a qual se refere a habilidade. No caso aqui, ensino fundamental. Ele não faz a distinção se é anos finais ou anos iniciais, né? Só aqui traz ensino fundamental é F, se fosse ensino infantil é I, ensino médio é M.
Em seguida, ele vai trazer aqui, ó, o ano e o bloco de anos, né? O ano ao qual essa habilidade se refere, se aplica. No caso da matemática, essas habilidades elas vão do sexto ao nono ano, né? Então, assim, como a matemática, ela é uma área de conhecimento, ela é a própria componente curricular, ela não vai ter, aqui, por exemplo, é assim, 09, quer dizer, se aplica ao nono ano. Se fosse 69, seria uma habilidade que seria aplicada tanto do sexto ao nono ano. Por exemplo, se fosse 7 e 8, seria uma habilidade aplicada no sétimo e no oitavo ano. Mas isso acontece em outras componentes curriculares, por exemplo, das linguagens, né? Tem componentes que vão de um ano até outro. Já na matemática, não, sempre vai ser 06, 07, 08, 09, porque ela só tem uma componente curricular que ela mesma. Em seguida, vem aqui a componente curricular, né? Aí tem aqui, ó, a legenda, AR, arte, CI, ciências, EF, educação física. No caso da matemática, seria MA. E aqui 01 é a numeração da habilidade. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Ensino fundamental, nono ano, artes, habilidade 1. Então, todas as habilidades, elas vêm com esse código, para que você consiga caso tenha só a parte escrita, né, o que diz a habilidade, é pelo código, ou então às vezes vem só o código, você vai lá e procura o código e lê o que que aquela habilidade estabelece, a habilidade que deve ser adquirida pelo aluno, tá? E aí vamos falar um pouco agora sobre cada uma das unidades temáticas, né? Trazidas pela BNCC. A primeira delas são que os números, né? Essa unidade temática números, ela tem uma grande aplicabilidade, principalmente no sexto ano, né? É onde ela é mais desenvolvida. Então, a unidade temática números, né? Tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. É aqui onde o aluno vai ter mais propriedade, né, em como ele vai quantificar e fazer julgamentos com base nessas quantificações, né? Então, no processo de construção, né, da noção de números, os alunos precisam desenvolver entre outras as ideias, por exemplo, de aproximação, né? Ah, tá tantas unidades à frente, tá tantas unidades atrás. Questão de proporcionalidade, de equivalência e ordem, né? Essas noções fundamentais da matemática, né, a serem desenvolvidas. E aí, para essa construção, é importante propor por meio de situações significativas, né, ali palpáveis, sucessivas aplicações de campos numéricos. No estudo desses campos, né, devem ser enfatizados registros, usos, significados e operações, algo realmente mais prático e mais visível, né, para os alunos. E aí, nos anos finais, nessa referência aí do estudo de números nos anos finais, a expectativa é que os alunos eles resolvam problemas que envolvam ali os números naturais, os números inteiros, os números racionais, caminhando aí pelos números irracionais até os números reais, onde eles estudam no nono ano, né? Trazer todo esse desenvolvimento, né? Porque nos anos iniciais eles trabalham só com os números naturais, a partir aqui dos anos finais, que eles começam a conhecer a aplicabilidade de outros conjuntos numéricos, né? E aí, para que eles aprofundem essa noção de número, né, é importante colocá-los diante de problemas, sobretudo problemas geométricos, trazer esse envolvimento também, não isolar a unidade temática, né? Trazer também outras unidades temáticas para que seja feito ali de uma forma mais dinâmica, né? Verificar reta numérica também é algo que pode ser, que deve ser trabalhado, né? Uma outra unidade temática que a gente tem é a álgebra, né? E aí essa unidade temática, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento, que é o pensamento algébrico, né?
que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, na representação e análise de relações quantitativas de grandeza e também de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos, né? Aí é aquela onde os alunos começam a questionar, mas se é matemática, por que que tem letra no meio? Aí eles já começam a achar difícil por causa do desenvolvimento das letras, mas que esse pensamento algébrico é importante desenvolver justamente para que o aluno ele tenha essa noção de generalização, né? Aqui ele fala do modelo, né? Até então a gente só falava de números, de quantidades. Aqui a gente já traz essa ideia de modelo, de algo mais generalizado, que pode ser usado de várias formas, né? E aí, para esse desenvolvimento, né, é necessário que os alunos identifiquem irregularidades, padrões, justamente para que ele consiga generalizar essas sequências numéricas e também não numéricas, né? Expressar relações de dependência entre grandezas, né? E aí trazer vários contextos, né? Nos anos finais, o estudo dessa álgebra, né, eles retomam e aprofundam e ampliam o que foi trabalhado lá no ensino fundamental, né, nos anos iniciais. Os alunos eles devem compreender, né, diferentes significados das variáveis numéricas em uma expressão, estabelecer essa generalização, onde se trabalha muito aquela parte do valor numérico, né, de determinada sentença. Então, é todo aí um trabalho, né, uma introdução de uma nova leitura, né, de um novo pensamento, por meio dessa unidade temática. Várias habilidades que devem ser agregadas aí aos alunos. A gente tem também aí a geometria, né? A geometria, geralmente, ela é mais bem vista, né? Porque ela é mais visual, de certa forma, né? Então, a geometria, ela envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento, né? A geometria, ela tem uma grande aplicabilidade, né? E aí é preciso ser visto como uma consolidação e ampliação aí das aprendizagens realizadas, né? E aí deve-se enfatizar também as tarefas que analisam e produzem transformações, ampliações, uma figura pequena, uma figura desenhada com menores dimensões, o que é que muda, por que que muda nessas reduções geométricas de figuras planas, identificar os elementos ali que variam, os que são invariáveis, desenvolvendo ali vários conceitos, né? Que norteiam e que rodeiam ali todo o estudo da geometria. Temos também as grandezas e medidas, né? As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade, né? Essa parte de grandeza e medida é algo bem aplicado, porque é bem fácil de trazer situações do dia a dia, né? Em que eles podem trabalhar aí as grandezas e medidas. Assim, a unidade temática grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas, ou seja, das relações métricas, favorece a integração da matemática a outras áreas de conhecimento, como ciências, né? Onde se trabalha lá a densidade, quando se trabalha grandezas e escalas do sistema solar, energia elétrica, ou geografia, quando se trabalha coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de mapas e guias. Então, é possível fazer essa ligação, né? Essa interdisciplinaridade entre os componentes curriculares para se trabalhar. E aí isso é muito bom porque faz com que o aluno enxergue, né? Como a matemática ela é aplicada e pode ser aplicada e a importância, né, de entender e compreender essas propriedades. E aí, por último, né, a última unidade temática, o último ramo, né, da matemática ali que engloba alguns conteúdos, a gente tem a probabilidade estatística, que no PCN era dado como tratamento da informação, né? Isso de tratar a informação, de como pegar dados e fazer com que esses dados te deem respostas sobre determinadas situações.
A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade temática Probabilidade e Estatística. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações e problemas da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões adequadas. Então, também aqui é possível trazer várias situações do dia a dia, né? Fazer várias leituras de gráficos, tabelas, de como pegar um conjunto de dados e transformar aquilo em um gráfico, né? Tentar estipular aí as probabilidades de ocorrência de determinado evento. Então, é uma unidade temática muito importante, né? Que tem uma grande aplicabilidade, principalmente com situações reais, né? Então, isso é uma característica, né, muito boa, porque dinamiza, ajuda a dinamizar a aula, né? E tem muitos recursos a serem utilizados, né, para que se trabalhe essa unidade temática, né? Assim como geometria, o uso do laboratório, construção de materiais, e aí, essa unidade temática, né, inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever e explicar alguns fenômenos, né? Então, esse estudo aí deve ser ampliado e aprofundado, né, por meio de atividades nos quais o aluno esteja totalmente inserido, né? Ele pode fazer experimentos aleatórios, simulações, confrontar resultados. Então, o uso aí de tecnologias é muito importante. E aí, partindo para uma parte mais prática, né, de como que o currículo ele é construído, né, de como que a BNCC, ela traz, né, essa parte de construir o currículo, né? Porque o que que ela faz? Né? Ela orienta, ela guia, né? A construção do currículo. E aí a escola, os professores, eles têm a autonomia, né? De usar, né? Eles veem lá o que a BNCC traz. O que deve ser ensinado e onde deve ser ensinado. Aí a escola, juntamente com sua equipe de docentes, né, deve ali selecionar os conteúdos por unidades temáticas, por objeto de conhecimento e para tentar atingir, né, as habilidades, selecionar os conteúdos, o material didático, as metodologias e quais serão os processos avaliativos. Então, essa parte é competência da escola e dos professores. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó, de como que mais ou menos isso é feito, né? Então, por exemplo, aqui, o nono ano, né? O currículo aqui do nono ano, né? A unidade temática é a geometria, né? E aí o objeto do conhecimento é relações métricas no triângulo retângulo. E aí tem que ter um cuidado, porque esse objeto do conhecimento, ele se confunde muito com o conteúdo, porque eles têm, o nome é muito parecido, né? Então, isso aqui não é o conteúdo, aqui é o objeto de conhecimento, né? É o que vai ser trabalhado. E aí, o que que o professor vai fazer? Ele vai selecionar os conteúdos para que esse objeto de conhecimento seja trabalhado em sua totalidade. Então, aqui o objeto de conhecimento é relações métricas no triângulo retângulo. E qual que é a habilidade? A habilidade seria, né? Tá aqui, ó, ensino fundamental, nono ano, matemática, habilidade 13. O que que ela diz? Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Então, quando o aluno estuda esse objeto de conhecimento dentro dessa unidade temática, ele tem que adquirir essa habilidade de demonstrar as relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Aí, o que o professor vai fazer? Quais assuntos vão ser selecionados para que se faça o estudo desse objeto de conhecimento? As relações métricas no triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras,
o uso de semelhança de triângulos, até mesmo pode ser estudado aí o Teorema de Tales, né? Então, são conteúdos que podem ser usados para que se faça, se contemple todo esse currículo aqui, né? Toda essa estrutura. E aí eu trouxe aqui como a BNCC traz, né, a estrutura da BNCC, ela é exatamente nesse modelo, né? Do sexto ano. Então, ela vem assim, unidade temática, números, objeto de conhecimento, né? Sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Vejam que parece bem com conteúdo, né? Mas não é. Aqui é o objeto de conhecimento, é o que vai ser estudado. Aí, ó, para esse objeto de conhecimento, né, no sexto ano, tem-se essas duas habilidades, que é o quê? Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. Então, essa habilidade o aluno tem que adquirir. Assim como reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, né? De modo a sistematizar suas principais características, né? E por aí vai. Trouxe aqui uma do sétimo ano. Álgebra, né? Unidade temática. A álgebra, o objeto de conhecimento. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E aí ele tem aqui uma habilidade, resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar relações entre elas. Aqui, oitavo ano, unidade temática, geometria, grandezas e medidas. Aí está aqui, ó, objeto de conhecimento de geometria, construções geométricas. Construções, né? Construir ângulo de 90, de 60, de 45, de 30 e polígonos regulares, né? E aí o que, que o professor vai trazer, né? Quais assuntos, quais os conteúdos que devem ser trabalhados para que o aluno aprenda essas construções. Aí aqui tem as habilidades a serem desenvolvidas, ó. Ensino fundamental, oitavo ano, matemática, habilidade 15, habilidade 16. Então, é muito importante que nós, professores, nos embasamos por esse documento, né? Porque aqui é onde diz assim, ó, você, ao ensinar, ao trabalhar esse objeto de conhecimento, tem que fazer com que seu aluno obtenha, né, atinja essa habilidade. Por meio dessa habilidade, aí você vai fazer o quê? Vou selecionar os conteúdos, vou selecionar os recursos, qual estratégia de ensino, né? Qual material didático pode ser usado, como que eu vou avaliar para perceber que o aluno atingiu, adquiriu essa habilidade. Grandezas e medidas, área de figuras planas, área do círculo, comprimento de suas circunferências. Tem aqui a sua habilidade. Então, para cada uma, a BNCC traz isso muito bem trabalhado. Aqui uma do nono ano, probabilidade estatística, né? Aí tem aqui, ó, dois objetos de conhecimento. Análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. Tem aqui uma habilidade, né? Reconhecer em experimentos aleatórios eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência nos dois casos. Aí análise também de gráficos, né? Já que puxando para a parte estatística, divulgados pela mídia. Então, trazer lá, pedir que os alunos tragam recortes de revista, recorte de jornal, né? Print de sites que tragam informações verídicas, até trabalhar na parte estatística, né? Essa visão de como, às vezes, a mídia pode manipular determinadas informações. Então, tem que adquirir essas habilidades para que ele consiga olhar e enxergar e conseguir fazer essa leitura, né? Aqui eu trouxe um exemplo de escolha dos conteúdos, né? Trouxe aqui uma unidade temática do sexto ano, né? Números. Qual aqui que é o objeto de conhecimento? Fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural,
números primos e números compostos. Habilidades, aqui. Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma. Classificar números naturais em primos e compostos. Estabelecer relação entre eles. O que é múltiplo, o que é divisor, né? Os critérios de divisibilidade. Resolver e elaborar problemas que envolvem ideias de múltiplo divisor. Visto isso, né, que é o que traz a BNCC, o professor vai lá e seleciona os conteúdos. Bom, então, para esse objeto de conhecimento, para atingir essas habilidades, vamos trabalhar noções de divisibilidade, critérios de divisibilidade, divisores e múltiplos de um número natural, números primos, números compostos, decomposição em fatores primos, pode trabalhar MMC, MDC, né? Então, aí vai de cada um fazer assim as suas escolhas para atingir e conseguir êxito, né, nessa elaboração, tá? E aí é isso, né? Lembrando que a BNCC faz, ela orienta, ela guia, ela traz o que ensinar e onde ensinar. O papel do professor da escola é construir o currículo da melhor maneira possível para que essas habilidades sejam adquiridas pelos alunos ao final, né, dos anos finais, de cada ano dos anos finais, né? E para isso, para que se perceba, né, o professor aí vai fazer as avaliações, né? E aí as formas de avaliações vai aí depender da didática e da metodologia, né, usada pelo professor. Então, a gente encerra aqui essa nossa aula, tá? Peço que vocês façam a leitura do material, né, do material de apoio que vai ficando aí na plataforma e das atividades que foram propostas, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.